quem você é. É isso mesmo. Quem você é. Se mentalmente você respondeu apenas o seu nome, então você precisa assistir esse vídeo, porque o seu nome não define verdadeiramente quem você é. Vem comigo. Uma pergunta tão simples, né? Mas que na verdade levanta-se muitas e muitas interrogações. Quem somos? Para que nascemos? Por que estamos aqui? Por que você está nesse momento hoje nos ouvindo agora? Para que Deus te trouxe à Terra? Para que Ele permitiu que você nascesse? É a pergunta que muitas pessoas fazem, mas é a pergunta que poucos conseguem responder. E a grande verdade é que quando nós não conseguimos responder quem nós verdadeiramente somos, por que existimos, por que estamos aqui, então, querido, isso é um problema muito grande. Porque se você até o dia de hoje, você ainda não se encontrou, ainda você não sabe quem você é e nem porque você está aqui, eu vou te dar uma dica. Você está perdido. Você está perdidaço. E você precisa ser achado. Você precisa se achar. Você precisa entender o porquê que você está aqui. Por que Deus permitiu que você nascesse. Quando nós entendemos a nossa existência, quando nós entendemos a nossa missão, então, queridas, as coisas começam a mudar de figura na nossa vida. Porque você tem um chamado de Deus, uma missão de Deus sobre a tua vida. Eu quero compartilhar com você um texto muito bacana, muito interessante, que vai nortear bastante o que nós estamos falando aqui. Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus faz um chamado a Jeremias. E antes que esse chamado chegasse, Deus já sabia que Jeremias ele passava ali por uma crise de identidade. Ele não se achava capaz, ele tinha suas limitações. O interessante é que quando começa ali o capítulo 1, já no versículo 5, Deus se antecipa dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da mãe, eu já te conhecia. Eu te santifiquei, eu te dei como profeta. Então, Jeremias, ele é um predestinado de Deus. Ele é um comissionado de Deus. E todos nós, não somos diferentes de Jeremias. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós fomos comissionados por Deus para uma determinada função aqui na nossa existência. Todos nós somos chamados por Ele. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque há um processo que eu e você precisamos passar, que é um processo de santificação, de separação, de devoção, de intimidade com Deus. O importante é que você precisa saber que Deus ele te trouxe aqui por uma razão. E essa razão, querido, é que nos dá força para nós continuarmos todos os dias a fazer aquilo que verdadeiramente fazemos. Porque a própria palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, que tudo é como correr atrás do vento. Porque as pessoas correm para chegar aonde? Para conquistar o quê? E depois que conquistam tantas coisas, para onde vão levar? Então a tua missão não é juntar tesouro na terra, mas sim de juntar tesouros nos céus. Você tem um propósito, você tem um chamado de Deus para a sua vida. O Senhor te constituiu, o Senhor te levantou, o Senhor te chamou. Você precisa entender quem verdadeiramente você é nessa história. Por exemplo, a gente conhece a história de Noemi e de Ruth. História linda, né? Demais. Né? E Noemi, ela tinha, né, 2 noras, mas somente Ruth a acompanhou.
Somente Ruth disse: não, eu vou contigo, onde você for, teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, porque de fato, né, isso não foi apenas um argumento de Ruth, mas de fato, exatamente, ela acreditava nisso, porque ela havia se casado com o filho de Noemi, e, né, antigamente, essa questão da cultura, né, em relação ao casamento é bem diferente do nosso hoje. A mulher, quando casava com um homem, é ela passava a fazer parte exatamente daquela família. Ela herdava exatamente aquela família. E aquela família passava a ter um comprometimento com aquela pessoa. Tanto que a gente conhece a história de Ruth, né, e de Noemi, e vemos lá na frente que Ruth, ela é resgatada por um parente, né, de Noemi. Ou seja, o comprometimento da família. Querido, nós precisamos saber quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós temos direção, nós vamos para o caminho certo, nós buscamos a direção certa, nós, nos enchemos de Deus, nós nos mergulhamos na palavra. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, as limitações, elas vêm muitas vezes para, tirar a nossa visão de quem verdadeiramente você é. Os problemas, as aflições, as suas limitações, sejam elas físicas ou de quais sejam elas, né, social, todas elas são apenas um propósito do inimigo para que você não entenda o teu chamado. Jeremias, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele fala: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, ninguém vai me dar crédito. Ele não acreditava nele mesmo, mas Deus disse: eu te chamei, Jeremias. Talvez você não dê crédito a você mesmo, mas Deus está dizendo: eu te chamei. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia, e eu te dei por profeta, eu te comissionei, eu te dei um chamado. E a tua vida, se você não viver, querido, o teu chamado, o propósito que Deus deu a você, a sua vida vai ser, infelizmente, uma vida perdida, uma vida vazia, e você nunca vai saber quem você é. Tem pessoas que vieram à Terra, passaram por ela, já foram e não conseguiram descobrir quem eram. Uma das grandes missões que nós temos aqui na Terra é descobrir quem somos, por que Deus nos colocou aqui. E quando você entender isso na tua vida vai passar a ter sentido. Você tem um chamado de Deus, você tem uma missão, você é um comissionado do Senhor, e o Senhor te levantou. Amém? Ele te ungiu, Ele te separou. Entenda o teu chamado, cumpra os propósitos e os desígnios de Deus na tua vida, e você vai ver o quanto será abençoado tu e a tua casa. Eu quero orar por você nessa manhã e te convidar a fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar por essa pessoa que ainda, Deus, até o momento, ela não havia entendido quem ela era, ou qual era o seu chamado. Senhor, mas que nessa manhã, essa pessoa que foi impactada, Deus, com essa palavra, com essa pequena mensagem, mas que fez essa pessoa refletir do chamado, da importância, verdadeiramente de quem ela é, do que ela precisa realizar para o teu reino. Eu sei, ó Deus, que hoje as pessoas, elas se preocupam em acumular, em conquistar, e acabam perdendo o verdadeiro propósito, que é viver no centro da tua vontade, que é exercer exatamente o chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Uns para pastores, outros para apóstolos, profetas, mestres. Senhor, aqueles que vão oficiar, Pai, no altar, aqueles que vão oficiar no corpo da igreja através do diaconato. Todos nós, Senhor, temos uma missão. Aqueles que serão, Pai, evangelistas, aqueles que serão missionários. Meu Deus, que essa pessoa ela possa descobrir o quanto antes qual é o chamado dela.
para que a vida dessa pessoa possa a ter sentido. Porque nós não viemos aqui, ó Deus, nessa terra à toa, mas nós viemos aqui com um propósito. O propósito de servir e adorar aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã nesse café devocional. Abençoa esta casa, esta família, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, envie esse vídeo para mais 2, 3 pessoas. Compartilhe esse vídeo. Amém? Dê o seu like. E tudo isso está nos ajudando a evangelizar, para que essa mensagem ela chegue a mais corações, para que essa semente ela venha alcançar mais terras. Ela vai germinar e vai produzir o seu fruto, em nome de Jesus, a 30, a 70 e a 100 por 1. Que Deus abençoe a sua vida, até amanhã, e que você reflita, para que você reflita de verdade em qual é o seu chamado e para o que você está aqui nessa terra. Amém? Você está aqui porque você é um propósito de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, até amanhã, em nome de Jesus.